Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao JF Entrevista. Eu sou Cristiane Guerra e a gente segue na série de entrevistas com os vereadores eleitos para o mandato 2025 a 2028. Hoje, o entrevistado é José Márcio Garotinho, do PDT. Garotinho está no seu 4º mandato como vereador e no 2º como presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Foi reeleito com 5.643 votos. Casado, pai de 4 filhos, é engenheiro civil e por 42 anos foi servidor público da Prefeitura de Juiz de Fora. Especialista em legislação urbana, criou normas relacionadas ao urbanismo, meio ambiente e trabalhou na revisão do Plano Diretor. É autor de leis importantes e vamos discutir várias delas aqui na edição de hoje. Comigo, aqui no estúdio da JF-TV, também participa dessa entrevista a jornalista Renata Miranda. Seja muito bem-vindo. Olá, vereador. Olá, Renata. Vamos começar, então, a nossa conversa pelo assunto mais quente do momento, que é o assunto que está circulando aí na cidade, a mudança da Câmara para o prédio do Fórum. Olá, Cris. Olá, Renata. É um assunto, sim, muito importante, né? Primeiro, é até importante contextualizar por que a Câmara tem a necessidade de sair do Palácio Barbosa Lima para outro espaço, né? Quando se fala em Câmara Municipal de Juiz de Fora, a gente logo vem na mente da gente a fachada do Palácio Barbosa Lima, né? Que é a Câmara Municipal. Desde o início dos anos 2000, a Câmara vem ampliando os seus serviços, né, de atendimento ao público, como carteira de identidade, atendimento diverso à população, e a demanda ao prédio da Câmara aumentou muito. E o Palácio Barbosa Lima ele se tornou pequeno para esta prestação de serviço e para o trabalho dos vereadores, né? Os vereadores também ampliaram muito o atendimento em função da demanda. Desde 2013, 2014, a Câmara Municipal já aluga 4 pavimentos no prédio do INSS, que fica ali do outro lado do Parque Alt, na Rua Marechal Deodoro, para que seus colaboradores possam ali fazer o trabalho de assessoramento, o trabalho administrativo da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não é só os 23 vereadores, né? Às vezes a pessoa pensa em Câmara, a gente pensa em vereador. Além dos vereadores, a gente tem por trás todo um corpo de colaboradores, de assessores, de departamentos que dão toda a infraestrutura para o trabalho dos vereadores. E este trabalho dos colaboradores da Câmara Municipal é muito importante. É eles que nos permitem atender a demanda da cidade. Então a gente já tinha que alugar esses 4 pavimentos. E o propósito, na legislatura 9, 10, 11, 12, 2009, 10, 11, 12, com a cessão de um terreno lá no Terreirão do Samba, para que o Tribunal de Justiça construísse lá o novo fórum. Lá já tem o prédio da Prefeitura. Foi doado um terreno de 7.000 metros quadrados para construir o novo fórum. Foi também destinado à Câmara Municipal um terreno de 3.000 metros quadrados para que ela pudesse fazer lá uma nova sede que comportasse todo o trabalho da Câmara Municipal. Em 2012, eu me elegi vereador. Em 2013, chegou-se a fazer até um projeto deste novo prédio que seria construído no Terreirão do Samba, mas desde o início do meu mandato, em 2013, eu colocava a não necessidade de se fazer um novo prédio, né? Eu defendi sempre que, se o fórum vai para lá, se o Tribunal de Justiça vai fazer lá um novo prédio, nós vamos ter o prédio do fórum aqui, né, Benjamin Colus, que é do outro lado do Parque Alt, vazio. Por que não utilizá-lo para acolher a Câmara Municipal sem a necessidade de se construir um novo prédio? À época, o custo desse novo prédio é em torno de 10 a 15 milhões. Por que se construir novos palácios se a gente tinha isso? Mais ainda, em Minas Gerais, na cidade de Minas Gerais, há uma tradição
sempre que o Tribunal de Justiça constrói um novo prédio para o fórum, a Câmara Municipal daquela cidade ocupa esse prédio do fórum. Em várias cidades isso ocorreu. O próprio tribunal reconhece isso. E tem a questão da localização também desse prédio, né? Aqui no centro da cidade, sendo a Câmara para receber a população, todos os serviços do CAC, né? Perfeito. A gente já tem essa cultura, né? Aqui é o centro político da cidade. O Parque Alto é o centro político. Então, tudo isso me levou a defender, em 2013, 2014, essa não construção do prédio. Em 2015, eu me tornei vice-presidente da mesa diretora e procurei o juiz diretor do fórum, que era o Dr. Paulo Tristão, que é novamente o diretor do fórum. Perguntei como estava a construção do novo fórum no Terreirão do Samba, e ele, naquela época, eu lembro direitinho, foi em fevereiro de 2015, ele falou assim, os 7 mil metros quadrados que foram destinados ao fórum, eles são insuficientes para o prédio do fórum. É um projeto padrão, é o mesmo fórum que construímos em Uberlândia, e ele é insuficiente. Hoje nós estamos no impasse, porque a gente não consegue construir, colocar esse prédio nesse terreno. E aí eu propus a ele, à época, que a gente cedesse os 3 mil metros quadrados que tinham sido reservados para a Câmara para o Tribunal de Justiça. Como contrapartida, o prédio do atual fórum viria para a Câmara. Ele abraçou a ideia, o presidente da Câmara à época, Rodrigo Matos, vereador Rodrigo Matos, e o prefeito Bruno Siqueira também abraçaram a ideia, e desde 2015 a gente trabalha nesse processo. Foi cedido para o Tribunal de Justiça mais 3 mil, eles passaram a ter 10 mil, e com a condição de que o prédio do fórum viesse para a Câmara. Agora, te interromper, Garotinho, isso tudo foi uma negociação, a gente conversava antes, no fio do bigode. Né? Até chegar na sanção do projeto, né, agora em 27 de dezembro, rememora isso para a gente? Perfeito. A gente chegou até a colocar numa lei nossa do município que seria feito essa contrapartida. Só que o terreno, o prédio do fórum, não é da Justiça, é do Estado. Então dependeria do Estado, e uma lei municipal não poderia ter isso. Nós tivemos que tirar isso da lei. Havia um acordo, um documento, uma portaria do Tribunal de Justiça dizendo que faria junções sobre o Estado para que aquele prédio viesse para nós. Nós chegamos a conversar com o governador Fernando Pimentel, ele acordou, mas não havia nada escrito, não tinha, havia um protocolo de intenções, a realidade é essa. E o prédio do Fórum Novo começou a ser construído, né? Está em andamento. E a gente, em 2015, 16, 17, foram essas as tratativas, mas faltava o governo do Estado cumprir aquele protocolo de intenções de fazer um documento, transferir para o município o prédio do Fórum. Quando nós assumimos a presidência da Câmara, no início de 2023, uma das 4 pautas nossas era essa: sacramentar, documentar, trazer em definitivo a propriedade desse prédio para cá. Desde então, nós procuramos o deputado estadual Noraldino Júnior, que nos ajudou muito nesse processo, em 2023, 2024. Em 2015, o então deputado Isauro Calais havia protocolado um projeto de lei fazendo essa transferência, ele foi arquivado. O deputado Noraldino Júnior desarquivou esse projeto de lei, e em 23, 24 nós trabalhamos intensamente para que isso ocorresse. O que aconteceu durante esse período? A Polícia Civil, por exemplo, começou a fazer também junções sobre o Estado para que ali se instalasse a sede da Polícia Civil e outras instituições, Superintendência de Educação do Estado. Então, foi uma luta, uma batalha, mas o deputado Noraldino Júnior conseguiu mostrar na Assembleia a importância e todo esse compromisso que tinha lá desde 2015. Em novembro, aprovou na Assembleia o projeto de lei cedendo, transferindo a propriedade do prédio para o município, porque a Câmara, né, os parlamentos, as assembleias não podem ser proprietários de bens imóveis. O imóvel tem que ser transferido para o município, para a prefeitura. Foi aprovado em novembro, e no dia 27 de dezembro, o governador Romeu Zema assinou a lei que transfere para o município
a propriedade do prédio do atual fórum, assim que ali for desocupado pelo Tribunal de Justiça que ali está hoje, né? Com a condição de ser usado pela Câmara Municipal. Então, é importante contextualizar tudo isso, a importância desse processo. Isso, Cris, por que nós brigamos para que se passe a Câmara Municipal para ali e não se construa um novo prédio? Primeiro, pela economia de dinheiro público que se gastaria construindo um novo prédio. Um prédio novo para a Câmara hoje seria em torno de 15 milhões de reais. Então, nós vamos deixar de gastar 15 milhões de reais. Segundo, nós vamos economizar o que a gente gasta hoje com o aluguel desses 4 pavimentos no prédio do INSS. Terceiro, nós vamos concentrar ali todo o trabalho da Câmara Municipal, que hoje está dividido. Nós temos espaço suficiente para acolher e acomodar a atual Câmara, mas ampliar os nossos serviços, né, a nossa prestação de serviço para a comunidade. Então, o ganho é muito grande, né? E o quarteirão mais valorizado, de maior valor do município, tendo em vista que do lado oposto à Câmara, o prédio da Prefeitura é tombado, os outros vem para a propriedade do município. O município ganha muito, o interesse público ganha muito. E tudo isso só foi possível graças ao trabalho conjunto, né? O Executivo nos ajudou em vários momentos, nós nunca deixamos de acreditar que isso aconteceria, não abrimos mão desse processo em momento algum, e tivemos que ir quebrando barreiras, vencendo batalhas. O Tribunal de Justiça do TJ foi fiel ao que ele acordou com a gente em 2015. Dr. Paulo Tristão quis o destino que, junto com o Dr. Paulo, a gente iniciasse o processo em 2015, ele era diretor do fórum, outros o sucederam e ele voltou a ser diretor agora, né, nesse processo todo. E eu fui levado a ser ao cargo de presidente da Câmara. Então, quis o destino que a gente concluísse esse processo. Executivo, Legislativo Municipal, Judiciário, Assembleia Legislativa de Minas, todos atuaram nesse processo e isso foi um ganho muito grande para o município. Conta um pouquinho para a gente, e também para quem está assistindo a gente em casa, o que vai ter nesse prédio novo, como é que ele vai funcionar, vai caber todo mundo lá, se há necessidade de adequação, né, Cris? Há necessidade de adequação desse novo prédio? Olha, hoje a gente tem o prédio principal da Câmara Municipal, que é o prédio tombado, e a gente tem um anexo que foi construído ali aos fundos em 2010, 2012, que comporta o gabinete de 23 vereadores. Quando iniciamos esse processo, éramos 19 vereadores, hoje somos 23. O gabinete do vereador, ele é mínimo, é 6, 7 metros quadrados, ali que o vereador atende e trabalha. Então, o primeiro ganho é esse. Nós vamos ter lá gabinetes maiores, espaços maiores, para o trabalho dos vereadores. Nós vamos ter mais espaço para o trabalho dos servidores, mais espaço significa mais conforto. Nós vamos ter mais espaço para ampliar o nosso serviço e receber a população, né? Isso é muito importante também. Nós vamos ter que fazer adequações, mas são adequações que não se trata de grandes obras físicas no espaço, né? A gente tem uma similaridade em alguns serviços com o que o fórum presta hoje, por exemplo. Lá a gente tem o Tribunal do Júri, aqui nós temos o nosso plenário. Nós vamos ter que fazer uma adaptação mínima ali, que é aproximar os vereadores do público, né? Nada que seja de outro mundo que a gente consiga fazer. Então, o nosso projeto, concluída a transferência do trabalho do Judiciário para o novo prédio do Fórum, é imediatamente a gente já levar os nossos trabalhos, o nosso serviço para esse prédio. Ao que parece, inclusive, o Tribunal de Justiça ele não vai levar nem mobiliário para um novo prédio, né? Ficariam as mesas e tudo mais. Isso também já seria doado para a Câmara? Tudo isso tem que ser conversado, né? Nós estamos tratando com entes de instituições diferentes do Estado, mas sim, parece-me que é dessa forma que funciona. Então, a gente tem uma relação muito estreita e muito transparente com o Dr. Paulo Tristão, com o Tribunal de Justiça. A gente tem uma parceria muito grande, até por toda a ajuda, toda a contribuição que a Câmara deu de forma a viabilizar o novo prédio do Fórum, né? Então, a gente tem tratado desse assunto, a gente já está tratando de layout, essas coisas, torcendo
para que o prédio do novo fórum acabe o mais rápido possível, a obra seja concluída e a gente possa, logo a seguir, ocupar o prédio do atual fórum. Eu ia perguntar se a gente já tem alguma expectativa, alguma ideia de quando isso vai se concretizar. Olha, a previsão de conclusão da obra, a última previsão seria em agosto desse ano 2025. Mas as obras são igual às obras da casa da gente, né? Sempre tem um pouquinho a mais a concluir, a fazer. Mas o último prazo seria esse, né? É importante isso. Assim que concluir, a gente passar a ocupar esse prédio, né? Nossa expectativa, então, é no primeiro semestre de 2025. E o destino do Palácio Barbosa Lima é um prédio centenário, tombado? Bem lembrado, tá? As pessoas perguntam isso, o que a Câmara vai fazer com esse prédio? O prédio não é da Câmara, esse prédio aqui, o Barbosa Lima, ele é do município. Então, quem vai dar o destino ao prédio é o município. Há várias sugestões, a sugestão de se fazer aqui a Casa dos Conselhos. A gente tem uma enormidade de conselhos representativos na cidade e que não tem um local fixo para se reunir específico. Aqui a gente tem toda a acessibilidade, temos o plenário, então poderia ser. Outra sugestão que foi dada, se fazer aqui um local de um museu itinerante. O Museu Mariano Procópio, ele tem em acervo em torno de 55 mil peças. Temos coleções várias, a gente tem todo um acervo que ele pode itinerantemente ser exposto aqui nesse local, né? A gente tem o prédio dos fundos, que é um anexo, que pode ser usado pelo município para algum setor administrativo. Então, não falta opções para se fazer aqui um bom uso desse prédio. A minha opinião pessoal é que se fizesse algo aqui voltado para a arte, para a cultura, né? Que no Parque Alt, todo cidadão, em algum momento, uma vez por semana que seja, passa no centro da cidade e de fácil acesso, né? A gente ter aqui algo relativo à cultura, à arte, seria muito legal. O Museu Mariano Procópio, nem todo mundo tem, às vezes, à disposição, ou não vai lá, né? Mas se a gente tivesse aqui uma exposição itinerante, quem sabe a gente não ficaria mais acessível à população. Mas é algo que, democraticamente, certamente, a prefeitura vai discutir, nós vamos dar a nossa opinião, né? E que seja de um bom uso para o público. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o JF Entrevista. Estamos de volta com o JF Entrevista. Renata, quer perguntar alguma coisa para abrir o segundo bloco? Então, a gente começa esse bloco, né, Garotinho? Você é um especialista em legislação urbana e, como presidente da Câmara, está numa atuação muito minuciosa na questão das revisão de leis e você está trabalhando muito nesse sentido. E eu gostaria de começar por isso. Pela necessidade de revisão de leis aqui do município e logo em seguida passar para as suas leis específicas, que você tem leis relevantes aqui na cidade. Eu sou engenheiro por formação, trabalhei durante 43 anos na prefeitura, até 2023, foi quando eu me aposentei, e a minha atuação sempre foi em legislação urbana, né? Sempre atuei nessa área. Acabou que essa experiência eu trouxe para a Câmara e atualizei muitas leis, fiz propostas de muitas leis nessa área.
como vereador. Há pouco eu fui perguntado em uma entrevista sobre a questão de fazer leis. Eu falei assim, olha, o principal papel do vereador não é fazer leis, não. É uma das funções do vereador, atualizar leis, fazer leis, até porque nós temos leis demais, né? A gente procura às vezes fazer leis para cobrir alguma brecha que falta, ou atualizar leis, né, que foram feitas ao longo dos anos e precisam ser atualizadas. Nosso papel também é fiscalizar, é ouvir a população, é participar da cidade. E, além do urbanismo, eu faço muitas leis, né, como todos os vereadores também fazem, observando o costume, o dia a dia da cidade, né? Às vezes a pessoa deve pensar assim, o cidadão pensa, o cara dorme, acorda de manhã, tem uma ideia e faz a lei. Não é assim não. A gente observa a cidade, observa a demanda, observa a necessidade, propõe a lei passa nas comissões da Câmara, os vereadores opinam sobre a legalidade, sobre o mérito daquela lei, ela vem para o plenário e no plenário os vereadores discutem, né? É legal falar desse processo, que às vezes a pessoa acha também que a lei sai da mão do vereador pronta. Não, no debate, por várias vezes eu já observei isso aqui, a sua lei ela é depurada, ela tem a sugestão de um outro vereador, uma proposição, você acrescenta, modifica algo na sua lei ou retira, isso é legal, a própria população, sabendo que aquela lei está em debate, sugere, então a gente procura ao máximo e tem a oportunidade de que saia dali um bom projeto de lei, né? Então eu sempre tive muito esse foco na questão urbanística, mas a gente procura também fazer na observação dos fatos da cidade. Como é a lei que impede esse barulho excessivo das motocicletas pela cidade afora? Esse é o exemplo? Esse é um bom exemplo. Até nisso mesmo, né? A gente já tem uma lei do Código Brasileiro de Trânsito, né, que permite que a Polícia Militar, os agentes da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, façam a fiscalização na emissão de ruído de carros e motocicletas além do permitido, né? Mas os tempos mudaram e hoje, né, hoje em dia, você ter uma moto com o cano de descarga, sem o filtro, né, fazendo aquele barulho todo, ou até carro fazendo aquele barulho todo, para alguns é moda, é legal e tudo, só que isso incomoda, a população incomoda no dia a dia. Quem tem uma criança com autismo em casa, ou um idoso, ou uma criança pequena, quem tem cachorro em casa, aquele barulho é um tormento, né? Essa semana eu tive a visita de uma senhora que ela relatava que a mãe dela não dorme em final de semana porque ela já fica esperando aquele barulho na madrugada que o pessoal faz ali, já virou um ponto e tudo. E isso incomodava. E chegou ao ponto de ter, não só em Juiz de Fora, mas médias e grandes cidades principalmente, a criação do rolezinho, né, que é centenas de motociclistas desobedecendo tudo que é norma de trânsito e tal. O que nós fizemos? Nós, observando isso, a gente fez uma lei que dá ao município a prerrogativa de também fiscalizar e punir essa infração de trânsito. Então, hoje um agente do município, um fiscal de postura, ele pode punir esta infração. Eu não poderia fazer uma lei municipal que tratasse do Código de Trânsito Brasileiro, mas eu poderia e fiz uma lei que cuida do meio ambiente no município. Então a minha lei tem um viés ambiental, já que o ruído, né, excessivo é danoso como o ambiente, já que a emissão de gases também é danosa ao ambiente. Foi a prerrogativa que eu usei e a gente fez essa lei e aprovou. Ela teve um êxito legal, porque ela funcionou no ano passado, final do ano passado. Esse ano ela está em voga novamente. E Cris e Renato, a lei ela é legal, a gente se sente com êxito quando você vê que ela é aplicada, que ela funciona. Às vezes você tem lei que você faz e que não funciona. Eu tenho uma lei, por exemplo, que pune quem joga lixo, descarta lixo no chão. A gente anda pela cidade, você vê lixo a toda hora, resto de alimento, embalagem, essas coisas. Nós fizemos essa lei lá em 2013, 2014, é uma lei que não teve êxito. Por quê?
Porque ela não é aplicada. A prefeitura não tem número de fiscais suficiente para fiscalizar, né? Acabou também que a sociedade não adotou esse hábito, né, de fazer o descarte certo. Uma boa parte não descarta corretamente. Isso é danoso, né? Mas é uma lei que não colou. Quando a lei cola, é muito legal. A do combate ao ruído excessivo de cano-descarga, ela funcionou. É uma lei de costumes, né? E uma lei também que você, como engenheiro, prestou atenção e é numa outra necessidade, que são as reformas rápidas acontecer, as pequenas reformas acontecerem de forma mais rápida. Eu fui diretor de licenciamento, emissão de licenças na prefeitura há muito tempo, fui diretor de fiscalização e eu costumo dizer o seguinte: eu moro no bairro Marumbi. Se eu chegar no meu bairro e olhar no entorno do meu bairro todo, fizer uma visada de 360 graus, você conta nos dedos quantas obras ali edificadas, quantas reformas feitas em final de semana, que eu faço na minha casa, você faz na sua, que é trocar uma janela, trocar uma pintura, trocar um piso. Quantas obras dessas têm a licença da prefeitura? É mínimo. E por que é mínimo o número de pessoas que pedem licença? Porque são obras que não causam impacto, ela é feita rápida e a burocracia para se obter licença é muito grande, mas ela tornava você passível da fiscalização e até de receber um auto de infração e receber multa, né? E observando isso, a gente fez um projeto de lei que diz o seguinte: toda reforma, pequena reforma, trocar uma janela, uma esquadria, uma janela, uma porta, pintar a sua casa, que antes tinha que ter licença, né? A gente nunca pediu licença para pintar a casa da gente, trocar o piso da cozinha, trocar uma peça sanitária, desmanchar uma parede interna, trocar o telhado. Seu telhado está lá vazando, aí você vai colocar um telhado novo, colocar um ar-condicionado. Este tipo de obra não precisa mais do alvará da prefeitura. Você basta ter um documento do engenheiro atestando a segurança da sua obra, da reforma que você está fazendo, e um memorialzinho descritivo. Você tendo isso lá no momento da sua pequena reforma, você pode executar ela sem estar sujeito à multa, ao embargo da prefeitura. Isso é muito importante, porque há um grande número de obras dessas que o vizinho reclama, o outro denuncia, a fiscalização atua muito sob a denúncia, ia lá, embargava e te multava, né? Então, com isso, a gente permitiu que essas pessoas possam fazer isso com tranquilidade. Importante a gente deixar bem claro que você só não pode ampliar a sua casa, a sua edificação. Você não pode ampliar, que aí você tem que aprovar um projeto. Aí é outra coisa, né? É outra coisa. Você tem normas a ser... Mas desde que você, dentro daquele seu perímetro ali, você está fazendo a sua reforma, com a responsabilidade do engenheiro garantindo a segurança da sua obra, você hoje pode executá-la sem a necessidade de passar pela burocracia de buscar esse alvará. Essa lei, ela causou um impacto legal, as pessoas passaram a fazer isso, né? Para a prefeitura isso é muito bom. E Garotinho, vamos aproveitar esse que a gente está conversando sobre essa questão das reformas e a sua vivência como engenheiro para alertar as pessoas no seguinte sentido: é necessário ter esse atestado de segurança. A gente presencia certas questões aqui na cidade, as pessoas realmente têm o hábito de fazer essa reforma sem buscar esse atestado. A gente teve a situação ano passado das marquises, temos um projeto de lei que está em discussão para poder estabelecer regras para as reformas aqui na cidade. Vamos falar um pouquinho disso? Olha só, importantíssimo você falar isso, né? Renata, Cris, ninguém faz um procedimento médico sem o acompanhamento de um médico profissional. Você não faz um procedimento do judiciário sem acompanhamento do advogado. Mas obra, pequena reforma, a gente nem sempre tem esse hábito de ter a opinião, um parecer de um engenheiro ou de um arquiteto, né, que garanta para você que você possa fazer aquilo com segurança. É importante a gente buscar esse tipo de serviço, esse tipo de acompanhamento. Você deu um exemplo aí do que aconteceu agora, né, que é uma marquise, né, que caiu, que é uma lei que nós vamos discutir, se Deus quiser, estamos discutindo na Câmara, muito importante. Mas a manutenção da obra
ela é importante. E a garantia da segurança faz parte da manutenção. Você ter um olhar, um parecer de um engenheiro, de um arquiteto, garantindo, esse revestimento que eu tenho na fachada, ele está seguro, ele está coladinho direitinho, ele não vai cair, a minha marquise está segura, a minha obra deu uma trinca ali, mas é trinca de pintura, não é uma trinca de recalque, por exemplo. A gente ter essa responsabilidade nas obras que a gente faz, né? Nós temos a cultura de fazer a nossa obra, nem sempre aprovar o projeto, é importante aprovar o projeto, nem sempre ter na execução da nossa obra o acompanhamento de um profissional, né? A gente mesmo, então a gente precisa ter o olhar para essa questão de segurança. A obra de pequenas reformas, a lei de pequenas reformas, a gente abriu mão da pessoa requerer o alvará, mas não abrimos mão de ter a garantia de um profissional certificando a segurança da sua obra. Porque, às vezes, mesmo que não seja ampliar o espaço, mas, por exemplo, trocar uma parede interna de lugar é muito perigoso. A pessoa vai lá com aquele martelinho, vê que tem lá uma viga, vê que tem uma coluna, fala assim, não, pode tirar a parede que não vai cair. Quem garante que não vai cair? E o peso do que está em cima? Cris, perfeita a sua colocação. Lembra daquele acidente que aconteceu no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, à noite, fazendo uma reforma num prédio comercial, retirando paredes, e o prédio desabou, veio abaixo, parte dele, com óbito e tudo. É isso aí. Às vezes a pessoa pensa assim, eu posso tirar essa parede aqui, que não tem problema. Vou chamar um pedreiro, um amigo meu da área. O amigo ou esse pedreiro, ele não tem o conhecimento técnico, não sabe avaliar, vem abaixo, pode causar sim. Os nossos prédios, as nossas obras, antigamente, eram feitas com o pilar na vertical, as vigas na horizontal, onde eram apoiadas as paredes, as cargas. Hoje, evoluiu muito a construção. Observe, você que está em casa, você que está acompanhando o nosso programa, que você vê prédios subirem sem que você veja pilar. É feito o bloco, o tijolo, coloca uma laje, bloco, tijolo, outra laje, ou seja, é apoiado em paredes, a laje é apoiada em paredes. Quando você tira uma parede daquela, você está descalçando o seu apartamento. Esses prédios, é bom o proprietário observar, esses prédios modernos, tem uma plaquinha lá no hall que fala, colado lá, né, que o construtor coloca. Esse prédio foi feito com tecnologia autoportante, tal, não pode, no contrato vem falando que você não pode tirar a parede, né? Então isso é muito importante. Quero integrar a sala com a cozinha, vamos abrir aqui um vão. A cozinha gourmet está na moda. Olha, peça orientação do profissional, peça orientação do engenheiro, do arquiteto. É sim, esses projetos Minha Casa Minha Vida, que são em grande número na cidade, que cumprem um papel muito importante, porque vem suprir uma demanda de moradia, a maioria deles é feito no processo de autoportante. As lajes apoiadas em paredes de tijolo. Não mexa em paredes sem um apoio, conhecimento profissional, até da firma construtora. Isso é muito importante, sim. Vereador, e com relação aos imóveis tombados, tem alguma política aqui na cidade que está sendo discutida sobre isso? Olha só, isso é muito importante. A gente aprovou em 2018 um projeto de lei. Quem trouxe esse projeto para a gente foi o arquiteto e artista gráfico Jorge Arbache, que é especialista e tem um carinho muito grande por bens tombados. Eu tenho um imóvel tombado aqui. Do meu lado, você tem uma casa que não é tombada. Você pode demolir essa casa e fazer aqui um prédio de 8, 10 pavimentos, negociar o seu imóvel. Eu já não posso fazer isso no meu prédio tombado. Ele está tombado, eu não posso demolir, né? Então, o que esse projeto basicamente propõe? Se o meu terreno é do tamanho do seu, esse coeficiente, esse potencial construtivo de 8, 10 pavimentos, eu também tenho direito a ele. Eu não posso e não devo demolir aqui, mas eu posso pegar esse potencial e vender ele parceladamente, fracionadamente para outros imóveis. Com isso, eu vou ter no meu terreno o mesmo benefício que você teve ao vender o seu. Eu vou apurar aqui a mesma coisa que você apurou, com uma condição, que antes de mais nada você use esse ganho seu para preservar, conservar o bem tombado.
Um dos grandes problemas de quem é proprietário de bem tombado é o recurso para preservar o bem tombado, né? Eu tenho a minha casa, ela é tombada, há necessidade, há um interesse público patrimonial de tombá-la, mas eu tenho que mantê-la daquele jeito, né? E os recursos para preservação, de onde eu vou tirar? E ele só tem valor se ele for preservado e conservado. Então, você pode vender o potencial para outros imóveis, para outras construtoras, desde que você preserve o bem. É uma lei que já existe em Curitiba, existe em Belo Horizonte, nós sempre para Juiz de Fora. Aprovamos em 2018, só foi regulamentado em 2021, mesmo assim não foi aplicada. Tivemos que fazer uma modificação simplificando ela mais ainda, aprovamos em 23, e a gente está aguardando ela ser aplicada para que os proprietários de bens tombados possam vender o potencial e preservar os seus bens. Ganha o proprietário, ganha muito mais a cidade. Essa é uma lei que Esmiuçando só mais um pouquinho essa lei, que é a do potencial construtivo, essa venda ela tem que ser no mesmo território, pode ser para territórios distintos? Pode ser vendida, né, para qualquer área da cidade, exceto algumas áreas centrais que são adensadas, mas eu posso vender para a cidade inteira. Mais ainda, eu não posso pegar todo o potencial e vender para a sua construtora no bairro X. Não, tem que ser fracionado, é percentualmente, senão você vai acabar adensando em excesso a cidade. Ela é uma lei muito moderna, ela para funcionar mesmo, ela precisa, primeiro, ser regulamentada, mas segundo, o mercado imobiliário tem que estar aquecido também, né, para ter uma demanda, né? A lembrar que os maiores proprietários de bens tombados em primeiro lugar, o município, né, que tem grandes bens tombados de sua propriedade. Segundo, a Igreja Católica, né, a Mitra, tem igrejas, áreas enormes que são tombadas também. O Exército tem, e muitos bens particulares, né? É importante isso. E aí agora, Garotinho, vamos tratar de uma outra questão, que são as emendas. Elas nos últimos anos, elas foram instrumentos muito importantes de aproximação do vereador com as suas comunidades, com associações e entidades no desenvolvimento de atividades específicas e até de melhorias nas comunidades. E você também tem emendas importantes aplicadas. A mais vultosa, eu diria, foi a reforma lá da UBS do Marumbi. As emendas impositivas, elas são importantes sobre vários aspectos. Um deles, você democratiza o orçamento do município. É importante a população entender, o cidadão que está nos acompanhando entender o seguinte: esse dinheiro não vem na mão do vereador, ele não vem para a Câmara, eu não coloco ele a Deus dará. Não. É o dinheiro do orçamento da prefeitura que ela vai executar no ano que vem. Então, em 2025, eu vou pegar o orçamento da prefeitura e eu vou destinar um percentual dele, que hoje é em torno de 2,5 milhões, que cabe a cada vereador. Então, cada vereador vai destinar 2,5 milhões do orçamento que a prefeitura já tem para executar, e ele vai destinar para alguma obra, alguma associação, alguma entidade que ele entender que ele tenha demanda. Por que democratiza isso? Porque às vezes o município não tem um olhar, não tem um conhecimento de uma obra, de uma demanda de algum bairro. E isso chega à Câmara, eu como vereador, eu posso atender aquela demanda destinando esse valor. 50% desse valor tem que ser obrigatoriamente destinado à área de saúde. Isso também é muito legal. Então, de 2,5 milhões, 1.250.000, obrigatoriamente a gente destinar para a área de saúde. E o outro 1.250.000 a gente destina para obras, associações. Então, democratiza o orçamento. O município não tem prejuízo, porque esse valor ele já iria executá-lo, né? E acaba que nós, vereadores, passamos a ter uma participação efetiva na execução desse orçamento. Eu destinei no ano passado para a UBS do Marumbi. É um bom exemplo, e outros vereadores têm feito isso. Se eu depender do município para ele fazer uma nova UBS no bairro Marumbi, isso vai demorar muito, ele vai depender de recurso, ele não vai pegar esse recurso e jogar tudo lá, ele vai pulverizar. Eu recebi essa demanda, sei que lá precisa reformar, ampliar aquela UBS, e o custo disso é em torno de 2,5 milhões. Então, eu peguei 1 milhão da minha emenda, consegui com o deputado federal Luiz Fernando 1 milhão também,
juntamos 1 milhão da minha emenda, 1 milhão da emenda do deputado federal Luiz Fernando, e a prefeitura vai complementar, e nós vamos praticamente fazer uma nova UBS. Olha o quanto as nossas emendas impositivas são importantes. Porque nós, através da minha interlocução com o deputado federal Luiz Fernando, eu consegui que ele colocasse ali 1 milhão. Os outros vereadores também têm os deputados com os quais tem uma boa interlocução, eles podem conseguir isso. E às vezes o município, a prefeitura não conseguiria, né? Então nós vamos ter ali uma nova UBS, praticamente nova, com 6 consultórios odontológicos, um local de atendimento acessível, que hoje é precário, novos consultórios. Então a gente vai ter, isso é muito bom, né? E os demais vereadores estão fazendo nos outros bairros, a gente está ampliando isso. As emendas impositivas são muito legal para isso. Você quer ver outra? Também lá na região do Manuel Honório, destinamos 300 mil para uma praça na esquina da Francisco Faria com a Eugênio Fontainha, que é um local onde se depositava lixo. Anos atrás foi feita uma praça que ruiu, ali foi feito já, essa emenda já foi aplicada, porque é uma pracinha pequena, mas é um novo local de convivência, graças a uma emenda impositiva nossa, né, dos vereadores. No ano passado, a soma total foi 47 milhões que os vereadores destinaram para saúde, obras. Isso é muito legal. Eu repito, democratiza o orçamento, torna ele mais participativo. Vamos fazer só mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco da nossa entrevista. Continue aí com a gente. Estamos de volta com o JF Entrevista. Vereador, vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão das emendas, para que a gente consiga dar mais exemplos para a população entender melhor, de fato, como que isso funciona. Por exemplo, as demandas que chegam até nós, Cris, é muito importante. A região central, o comércio da região central, os moradores da região central cobram uma revitalização do centro. O centro é o maior bairro de Juiz de Fora. Às vezes nós não temos o olhar de que o centro é um bairro, mas é um bairro centro. Aqui você tem a maior geração de emprego da cidade, maior geração de renda, talvez a gente só perca para a região, em termos de renda, para a Zona Norte, e em algum momento do seu dia ou da sua semana, alguém passa pela região central, nem que seja de ônibus. E nem sempre a gente tem um olhar de que aqui também a gente tem demanda. A principal demanda é a revitalização do centro. A região entre Itamar Franco, Francis Bernardino, Santo Antônio, esse triângulo, a gente precisa revitalizar. Destinei da minha emenda R$500 mil, que é o que a prefeitura precisa, para se fazer um projeto de revitalização do centro. Não só da Marechal, da Batista, mas de toda essa área central, nem que seja aos poucos, né? A gente tem aqui um patrimônio tombado muito legal, muito bonito, histórico, que a gente precisa valorizar. A gente tem aqui o comércio efervescente. Quanto mais o comércio estiver efervescente,
é melhor para a cidade, é melhor para todo mundo, mas é necessário que ele tenha um ambiente legal, bonito, moderno, né? Um piso bonito na rua, uma iluminação legal, segurança. A gente precisa achar uma solução para esse monte de fio que a gente vê pendurado nos postes, que está enfeiando a nossa cidade. Então eu destinei a emenda impositiva de 25 para que se faça um projeto para revitalizar o centro, né? Mostra a importância da gente ter, a Câmara ter esse ouvido para a demanda da população. E aí eu quero pegar carona nessa sua deixa aí para o seguinte, você começou agora em janeiro o seu segundo mandato como presidente e você sempre coloca que a Câmara ela tem que ser esse fórum de discussão de desenvolvimento de Juiz de Fora. E aí, em qual medida que a gente está conseguindo avançar nisso? A cidade, como que ela está se envolvendo e quais são esses temas que nós precisamos discutir? Renata, no início da campanha eleitoral de 2024, eu fui perguntado, né, o que eu achava que deveria se discutir, como que seria a discussão na campanha eleitoral. Eu disse à época que a gente deveria discutir a cidade. Os nossos candidatos a prefeito, a prefeita, os vereadores, nós temos que discutir a cidade. Os temas nacionais, os grandes temas são importantes, mas mais importantes são os temas locais. E a eleição era local. A Câmara tem um papel fundamental nisso, discutir a cidade. Nós vamos discutir o centro da cidade, os nossos bairros, nós precisamos discutir a questão dos desastres naturais. Juiz de Fora agora saiu um levantamento em que ela é a 5ª cidade em ocorrência de desastres naturais. Primeiro é Petrópolis, né, que teve um número de, acho que 20 ocorrências de desastres geológicos, que são deslizamentos. Juiz de Fora teve a metade, teve 10. E 22 ocorrências em Petrópolis de desastres de alagamentos, né? Juiz de Fora teve a metade, que foram 11. Então, nós, para sermos a 5ª cidade entre as médias e grandes cidades do Brasil, em ocorrência de desastres naturais, nós temos que discutir isso aqui. Nenhuma cidade no Brasil hoje tem infraestrutura preparada para desastres naturais. A prova disso, Santa Catarina, que é um estado onde você tem cidades com infraestrutura muito boa, está sofrendo alagamento em Florianópolis, na região do Balneário Camboriú, Joinville, né? Assim, nós tivemos na Espanha, lá, acho que em Sevilha, Valença, também um grande alagamento, que foi um desastre natural, que foi uma chuva fora do normal. Juiz de Fora não é diferente. Nós não estamos preparados para os desastres naturais que ocorrem com a maior frequência. Nós não temos infraestrutura para isso. Vamos discutir isso? Cabe à Câmara puxar essa discussão e nós vamos fazê-la já nesse primeiro trimestre, né? Junto com o Executivo, junto com o setor privado. É um exemplo disso. A Câmara tem que cada vez mais ser protagonista na discussão dos grandes temas da cidade. Não queremos ser o dono da verdade, como não somos, mas podemos contribuir na solução dos problemas. E na sua visão como engenheiro, como político atuante, nós estamos socialmente, também do ponto de vista político, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, estamos num momento de transição da sociedade. No seu ponto de vista, Juiz de Fora está caminhando bem neste momento de transição? Olha, aí eu faço aqui um reconhecimento à gestão da prefeita Margarida Salomão, né? Ela teve a coragem de discutir a drenagem de Santa Luzia, ela teve a coragem de discutir a drenagem do bairro industrial, muito mais do que isso, propor soluções para o bairro Santa Luzia, bairros industriais e outras regiões da cidade. Nós temos que discutir essa solução, mas ela teve essa coragem, isso é necessário, né? A gente não poderia passar por mais uma legislatura fazendo audiência pública para discutir alagamento no bairro industrial, discutir alagamento de Santa Luzia e esperar a próxima chuva para fazer nova audiência pública. Não, isso é um reconhecimento público que a gente tem que fazer. Mas isso ainda é pouco, a gente precisa avançar muito. Há muito não se investe em infraestrutura no município, há muito não se investe. Não é diferente das grandes cidades brasileiras, né? A gente precisa discutir e investir em infraestrutura. Outra questão, tecnologia, inovação. Nós aprovamos aqui na Câmara uma lei de inovação proposta pelo Executivo. São as cidades inteligentes. Nós temos
que avançar nisso. Você vê que, eu falei há pouco dessa questão de fiação exposta no município. A gente tem hoje tecnologias que a gente pode avançar muito nisso. Como que funciona essa questão da fiação, né? Para você ver como que o poder público tem um papel importante nisso. A concessão dos postes de iluminação é da CEMIG. A CEMIG é que autoriza qualquer empresa de lógica, de internet, de dados, a usar o poste para passar aquela fiação. Mas nem toda empresa de lógica, de dados, pede autorização à CEMIG para passar aquela fiação. Ela passa aquela fiação de forma irregular. Quando ela põe, coloca, instala aquela fiação de forma irregular, ela não segue regra nenhuma. Eles não estão nem aí, a verdade é essa, para a estética da cidade. Então a gente está ficando com uma cidade feia. Ora, se nós estamos falando de inovação, de tecnologias, a gente tem que avançar nisso. Passou da hora da gente ter em Juiz de Fora uma fiação subterrânea. A gente tem um centro histórico bonito, uma cidade bonita, que nós estamos aqui hoje vendo perder a beleza estética da nossa cidade por interesses econômicos de quem não está nem aí com a cidade. É uma discussão que a gente tem que fazer, e se nós brigamos pela inovação, nós temos que fazer isso acontecer, né? São as obras que funcionam embaixo do solo, que não tem vistas, mas que são mais necessárias, né? São necessárias mais, obras de drenagem, né? A gente não lembra de uma obra de drenagem, eu como engenheiro acabo lembrando, mas que são importantíssimas, né? Por exemplo, a galeria da Avenida Independência. Eu lembro quando ela foi executada, né, a vantagem, né, de não ser tão jovem quanto vocês duas, né, mas ter essa lembrança. Em 1974, essa galeria foi executada, eu morava em São Mateus, eu lembro direitinho da execução daquela galeria. 74 para 2024 são 50 anos. Né? São 50 anos que aquela galeria está ali funcionando, recebendo água de chuva, que é a água pluvial, esgoto, né, de tudo que está construído ali e vem sendo construído ao longo desses anos, água de cozinha. Essa galeria ela ainda comporta tudo isto, ela tem ainda capacidade de comportar tudo isso. Hoje qualquer chuvinha média alaga ali em São Mateus, alagou agora na Padre Café com Independência, é sinal de que essa galeria já não está dando conta. É uma obra oculta, né, que ninguém dá valor, mas é uma obra, por exemplo, que a gente tem que discutir como que está a situação dessa galeria. Vem nessa discussão de desastres naturais. E esse repensar de uma cidade sustentável, ele passa muito também pela educação da própria população, porque eu quero asfalto na minha rua, mas eu não entendo que aquele asfalto vai me causar um problema futuro. Falar em sustentabilidade, meio ambiente, nós somos perfeitos quando estamos falando no nosso celular. Fora dali, será que a gente descarta o lixo de forma correta? Se nós descartássemos o lixo de forma correta, quando chovesse, a gente não ia ver tanta garrafinha plástica e saco de lixo no Rio Paraibuna, ou no córrego perto da minha casa, ou na boca de um bueiro, né? A gente precisa ter uma cultura de sustentabilidade, a gente precisa ter uma cultura de meio ambiente que a gente não tem. Nós somos bons no discurso, mas a nossa prática está distante disso. Nós precisamos avançar nisso também, né? E tudo isso hoje, gente, não tem como, é a globalização. Você não tem como falar em inovação se você não tiver uma cultura de sustentabilidade, se você não tiver um olhar em infraestrutura, ter a consciência de que a nossa cidade não é a melhor do mundo, mas também está longe de ser pior. Nós temos problemas que grandes cidades têm. Nossa cidade é muito boa, a gente tem uma boa rede de educação, áreas de lazer, hospitalar, grandes universidades, mas ela tem problemas, que é natural, ela é viva, a cidade é viva, que vão surgir, mas nós temos que ter a sabedoria e a eficácia na proposição de soluções para esses problemas. Vereador, para a gente trazer a nossa conversa, a nossa entrevista aqui para mais perto daqui do Legislativo, eu queria te perguntar quais são os maiores desafios na condução da Câmara como um todo, com toda a pluralidade que a gente tem e que a gente vai ter agora para os próximos 4 anos.
Cris, olha só, nós vencemos agora, em janeiro, o primeiro período de reuniões da nova Câmara com 23 vereadores. A legislatura anterior, ela foi muito assertiva quando ampliou de 19 para 23 vereadores. Por que ela foi assertiva? Nós não aumentamos R$1 no gasto público. É o mesmo recurso que a gente teria para ter 19 vereadores, é o mesmo recurso com o qual nós vamos ter com 23. Nós ampliamos a participação, a pluralidade que você falou, a diversidade na Câmara Municipal. Nós demos opções a 4 novos vereadores, que se fôssemos 19 não estariam aqui dentro, de poder vir para dentro da Câmara, representar 4 diferentes comunidades, 4 diferentes segmentos e ampliar, democratizar o debate na casa. Mais ainda, eu comentei esses dias, eu como presidente da casa, cabe ao presidente da casa fazer a gestão de toda a casa, de todo esse processo, a gestão administrativa, de funcionamento da casa, além de presidir as reuniões da Câmara e o trabalho dos vereadores. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito com o debate que ocorreu durante esse mês de janeiro. A Câmara Municipal é a casa do debate. Nós temos que cada vez mais debater, discutir. O antagonismo, ele é necessário, ele está sempre presente. Às vezes me questionam, você vai ter mais, agora tem mais vereadores do lado A, da ideologia B. É necessário. O que nós não podemos abrir mão é de ter o debate. Todo vereador tem o direito, tem a obrigação de expor a sua opinião e debater, respeitando-se, como sempre fez, sempre ocorreu, a opinião adversária. E é nesse debate em que eu posso mudar a minha opinião, melhorar o meu ponto de vista, isso é necessário. E eu te confesso, estou muito feliz com o que a gente teve nesse primeiro mês de janeiro. Acho que a gente vai ter uma legislatura muito legal, muito inteligente, muito assertiva. São vereadores que têm o conhecimento de que o debate da cidade é necessário e sempre há um consenso ao final. Às vezes a maioria prevalece. E a Câmara Municipal, como todo parlamento, na minha opinião, ela é um espelho da cidade. Os 23 vereadores que hoje compõem a Câmara Municipal, eles são um espelho da cidade. Você fala, eu gosto demais do fulano, não gosto do ciclano. É o espelho da cidade. A sociedade está representada na Câmara Municipal. A sociedade, a população de Juiz de Fora, aqui está representada. Isso é muito legal. Então, nos dá a garantia de que o que aqui se aprova é representativo para a cidade. Nós temos a obrigação de devolver ao cidadão aquilo para o qual nós fomos eleitos, que é um debate sério, evolutivo, inteligente e sempre defendendo o interesse público. A minha expectativa é muito positiva quanto a isso. E aí manter um diálogo estreito com a prefeitura também é necessário nesse sentido? É fundamental. São instituições distintas, nós podemos discordar de posições, de ações do Executivo, mas a gente tem que ter um diálogo respeitoso e sempre maduro nisso. A gente tem, na legislatura anterior, isso ocorreu e acredito que nessa também vamos ocorrer. É claro que eu vou ter representatividades, vereadores, partidos que vão discordar de várias ações do Executivo e tudo, mas nunca abrimos mão, temos a consciência disso, de que temos que ter o debate. Todas as ações, discussões que a gente vai fazer, o Executivo tem que estar presente. Nós vamos agora discutir propostas de leis do Executivo que ficaram pendentes na legislatura anterior, que é a lei do ISS, proposta de alteração feita pelo Executivo, a do IPTU e a do ITBI, que são assuntos que a sociedade está aí. O ITBI hoje ele demora muito a ser dado resposta ao contribuinte. Em várias situações há uma demora. E isso gera negócio, há uma reclamação quanto a isso. A gente quer agora, no primeiro trimestre, discutir isso, mas o Executivo vai estar presente, assim como a sociedade, a representatividade do setor privado. A Câmara tem que fazer isso. A lei de marquises, a gente tem uma lei de 2007, que poucos conheciam. É uma lei de 2007 que poucos conheciam, que já exigia laudo, teste de carga, várias ações por parte de proprietários de imóveis que têm marquise.
houve esse acidente com um óbito fatal, um óbito, e aí a prefeitura mandou uma nova proposta de lei para cá, né, alterando essa lei de 2007, e a gente está discutindo ela, que é agora em fevereiro, concluir essa discussão e aprovar, porque a gente não abre mão da segurança da população, mas é algo que a gente tem que discutir. Convidamos o Executivo para participar dessa discussão, estamos convidando o setor privado e vamos avançar. Queremos discutir essa questão dos desastres naturais, ou seja, todos os temas pertinentes, certamente, nossos vereadores vão propor, as comissões vão propor, e a gente quer fazer esse debate, é papel da Câmara. E daí a necessidade de fazer esse revisionamento para tornar essas leis mais dinâmicas, mais atuais? Nenhuma lei sai 100% perfeita. O que mostra que aquela lei ela foi bem elaborada é o seu uso no dia a dia. Às vezes a gente tem que fazer correções, né? A lei de Marquise é um exemplo desse. A gente quer fazer isso. As leis que tratam de ISS, IPTU e ITBI, elas precisam ser atualizadas, sempre atualizadas. Mas será que a de ISS, por exemplo, ela está sendo justa com o prestador de serviço? A gente vai discutir isso aqui, né? Do ITBI, né? A gente tem novas tecnologias para se lançar um imóvel para cálculo de IPTU. O ITBI, por exemplo, né, que é aquele imposto que você paga numa transação imobiliária de uma casa, de um terreno. A grande discussão é porque às vezes o valor que é indicado para a prefeitura calcular o imposto dela discorda do que a prefeitura acha que o imóvel vale. Mas como é que a gente chega num valor que é o correto ou próximo do correto de forma rápida? Quem está do outro lado do balcão do serviço público, quem está do lado de lá, que é o setor privado, ele quer agilidade. Ninguém quer passar a perna em ninguém. O que o cidadão quer é um serviço de forma rápida e objetiva, para que ele possa seguir a vida, e isso para a cidade é muito bom. Então a gente quer discutir essas leis, a formatação delas. Se Deus quiser, a gente vai ter êxito e ter um bom resultado. Quando a gente pensa em aplicabilidade das leis, eu fico pensando com relação à importância da discussão com a sociedade. A importância do parlamento estar sempre aberto, porque a aplicabilidade está diretamente ligada com a participação popular. As pessoas vão trazer a demanda, a Câmara vai discutir. E aí eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente conversava, com relação ao protagonismo da Câmara em algumas discussões, como que, por exemplo, surgiu daqui da Câmara a ideia da catraca livre aos domingos e feriados. Isso foi discutido, virou uma lei. Como é que você enxerga isso, vereador? A nossa Constituição prevê o direito ao cidadão ao transporte público, né? E há um reclame muito grande quanto a valor de preço de passagem. A nossa passagem no município está congelada há 4 anos, né? Isso é legal. Mas a gente percebeu, por exemplo, aos domingos, né, que o pessoal costuma dizer que o ônibus está batendo lata, porque ele está rodando vazio, a pessoa não anda aos domingos. Às vezes o cidadão que mora na periferia, ele para visitar um parente, ou ir a um hospital, visitar alguém, a um museu, a um parque de diversão, se ele for casado e tiver 2 filhos, são 4 passagens para ir, 4 para voltar. Mais um lanchezinho, isso não cabe no orçamento dele. Então nós propusemos, os vereadores da Câmara Municipal propuseram que aos domingos a prefeitura fizesse o subsídio e a passagem fosse gratuita, né? Eu pudesse circular de ônibus ao domingo de forma grátis, né? Sem ter esse custo de passagem. Aprovamos essa lei na Câmara, a prefeita encampou e tornou isso um decreto, porque tinha que ser em forma de decreto, atendeu a Câmara Municipal, atendeu o anseio da população, e a gente tem hoje, aos domingos, o busão livre, né, o busão de graça. Isso é legal. Observa para você ver como as pessoas estão se relacionando mais aos domingos, elas estão passeando mais, elas estão andando mais. Isso é muito legal, né? Acho que é uma tendência a nível nacional, né? Vai demorar, mas a gente chegar na gratuidade universal é um objetivo que acho que toda prefeitura tem que ter.
Uma prefeitura sozinha não consegue bancar isso, a gente precisa de recursos do governo federal e a gente não pode abrir mão de buscar esses recursos, mas é uma forma de você ter o transporte, né, acessível, de qualidade, de forma gratuita, né? Vai demorar, mas eu acho que a gente não pode perder isso de vista, não. Bom, vamos encerrando então o nosso programa de hoje. Quero agradecer muito a presença do vereador aqui na nossa entrevista, da minha parceira aqui de bancada, Renata Miranda. Esse foi o JF Entrevista dessa semana. A reprise do programa você consegue conferir também qualquer horário no nosso canal do YouTube da JF TV. Eu agradeço muito a sua companhia e contamos com a sua audiência para os próximos programas da nossa JF TV, a TV de Juiz de Fora.